É 1º de março de 1922 e o Brasil acorda em clima de eleição. Nas principais cidades do país, pessoas em trajes sociais caminham até as sessões eleitorais para escolher o novo presidente da República. Mas espera, há um detalhe. Se você for mulher, você não pode. Naquela época, para a lei brasileira, pelo simples fato de ser mulher, você não é uma cidadã plena e, portanto, não tem direito ao voto. Seu nome não aparece nas listas de eleitores, aquele é um espaço reservado apenas aos homens. Foi nesse Brasil, silencioso para as mulheres, que uma jovem bióloga chamada Berta Lutz se uniu a outras mulheres para formar o rumo da história. Formada na França, influenciada pelos movimentos feministas europeus, ela volta ao país com uma convicção: que a cidadania feminina não era um favor, era um direito. Gisela, prazer em tê-la aqui novamente com a gente, mais uma vez. E primeiramente, retomando o primeiro episódio, que a gente conversou bastante sobre o sufrágio, né, o nascimento do movimento feminista no Brasil, mas também a luta das mulheres, né, individualmente, assim, antes mesmo de ter essa configuração do movimento feminista. E nós vimos que como a conquista do voto feminino foi importante, né, para a luta, tanto para a autoestima das mulheres, entender que elas podem continuar na luta, que tem, né, há uma luz, mas ao mesmo tempo era só o começo, né? Eu gostaria de saber um pouco o que continuou como um desafio, né, após a conquista, assim, qual era o próximo passo? Então, segundo assim, alguns, né, enfim, pesquisadores, analistas, a partir dos anos 50 e 60, o movimento feminista vive uma segunda onda, que aí vai trazer outras temáticas para o movimento. É bom lembrar assim, que isso não é um consenso dentro do próprio movimento feminista, porque é um movimento plural, né? O feminismo ele sempre foi plural, mas historicamente, por uma questão didática, a gente divide. A primeira onda do feminismo foi a luta das sufragistas. A segunda onda do feminismo é um feminismo ligado à liberdade da mulher, não apenas a questão da liberdade sexual, e aí isso está relacionado, inclusive, à invenção da pílula anticoncepcional nos anos 60, que vai dar uma autonomia muito grande da mulher sobre a decisão de engravidar ou não, né? Então uma autonomia para o seu corpo, mas uma liberação em outros aspectos também, assim, de ocupar os espaços que ela quiser, né, de sair mais para o espaço público, ocupar profissões que antes eram associadas quase que exclusivamente aos homens, né, adotar comportamentos que são mais, que rompem com esses padrões de gênero. E tem uma coisa extremamente importante, porque que está acontecendo nos anos 60 no mundo e no Brasil, que é a emergência do feminismo negro. Não seria o nascimento, porque essa luta as mulheres negras sempre travaram. Mas aí a gente tem nomes dessa luta de mulheres negras que vão conseguir uma repercussão maior, uma visibilidade maior. Isso está relacionado ao próprio desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, né? Então, a imprensa, o rádio, nos anos 50 a televisão, então trazendo uma visibilidade maior para nomes como a Angela Davis, como a Lélia Gonzalez. A gente vai ter que falar dessas mulheres aqui também, mas a grande novidade nos anos 60 e 70 é a questão do feminismo negro, das mulheres negras cobrarem das mulheres brancas a luta contra o racismo também, né? Como não associar essas duas lutas? A gente tem várias categorias, né, nos classificam, nos colocam, nos posicionam de formas diferentes, em diferentes posições, e não tem como... E isso atravessam corpos que são únicos, né? Então, é uma mulher e é negra, então não dá para ter a luta separada, porque ela é mulher e é negra, e pode ser lésbica, e pode ser, né, várias outras questões, mas, assim, dentro do movimento negro, acabava que as mulheres negras não conseguiam, né, falar muito sobre as particularidades que elas viviam sendo
tendo essa configuração, né? Então, não via espaço dentro do feminismo, não via espaço dentro do movimento negro, né? Como que se cria um espaço? Então, precisa mesmo pensar um movimento específico, né? Das mulheres negras com as suas causas. Exato, é uma luta muito maior, né? Que elas vão ter que travar mesmo. E uma coisa também, assim, pegando o contexto histórico brasileiro, esse feminismo negro, ele emerge com força na década de 70, mas foi muito difícil, porque depois do golpe civil-militar de 1964, todos os movimentos sociais no Brasil sofreram um duro golpe, né? Uma repressão enorme. E os grupos que se articularam contra a ditadura, né, os grupos que a gente pode identificar como esquerda, como setores progressistas da sociedade, eles colocaram de lado as pautas do movimento feminista, porque a prioridade, naquele momento, era a luta política contra a ditadura. Então, em organizações de esquerda, de luta armada, por exemplo, as mulheres não tinham espaço. Muitas vezes a liderança feminina não era bem vista por os homens que estavam lutando contra uma forma de opressão, mas que, de novo, eles homens elegeram como a prioridade. E aí, então, o movimento feminista brasileiro tem uma dificuldade, assim, como todos os movimentos sociais, como eu já disse, mas quando ele surge trazendo essa temática do feminismo negro, ele surge com uma potência enorme, junto com o movimento negro também, claro, né? Sim, sim. Mas é isso, e com a emergência do feminismo negro também veio esse conceito de interseccionalidade, né? Isso virou um conceito mesmo, um conceito de pesquisa, né? Exato. A primeira mulher a fazer isso sem usar o conceito interseccionalidade foi exatamente a Lélia Gonzalez, né? Que é uma mulher, assim, admirável. Ela nasceu em 1935, tá? Ela morre jovem, ela morre com 59 anos, em 1994. Mas filha de um pai operário negro e de uma mãe doméstica indígena. Ela teve a oportunidade de estudar, porque tinha um irmão que era jogador de futebol, e aí trouxe a família para o Rio de Janeiro. Ela conseguiu frequentar escolas públicas, foi aluna no ensino médio, né, do Pedro II, e uma mulher inteligentíssima, porque ela vai se formar em bacharel em História, em Geografia, em Filosofia, vai fazer parte da formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e ela vai juntar vários temas, né? Então, ela vai fundar o Movimento Negro Unificado, em 1970. Alguns anos depois, um coletivo de mulheres negras, o Nizinga, em 1983. E ela atuava em várias frentes. O nome dela, o Gonzalez, foi o sobrenome que ela tomou do marido, que é uma opção dela, né? E ela conta que a família do marido era uma família de imigrantes que a rejeitou como mulher negra, assim, e que ela sentiu no espaço da família um racismo violento. Ainda que os dois viveram super bem, eram muito felizes, mas ela foi rejeitada pela família dele. E isso vai, claro, impactar na compreensão que ela tem desse racismo, juntando a luta do feminismo. E ela mistura nos seus escritos, né, filosofia, psicanálise, ela atua no candomblé, nas escolas de samba. Então, ela é uma personagem multicultural e que traz essa junção de raça, gênero e classe, sem usar ainda a palavra interseccionalidade. Sim. Mas eu acho que foi ela mesmo que cunhou o termo mais para frente. Posteriormente, exatamente. Posteriormente, mas ela já vinha elaborando essa ideia, né? Ela criou vários conceitos que ainda hoje, né, um deles português, né, que seria o português falado pelos brasileiros, que é um português extremamente marcado pela africanidade, né? Ela cria um outro termo, América-africanidade, para tratar dessa visão da América a partir da chegada da diáspora africana.
Então, ela era uma teórica, né? Uma Sim. filósofa. Angela Davis esteve no Brasil há alguns anos atrás, não tenho certeza se foi 2019, e ela deu uma palestra em São Paulo, uma galera assistindo. Ela falou, gente, vocês estão lendo o que eu escrevo e me escutando, vocês têm que conhecer Lélia Gonzalez, que foi a minha inspiração. Assim, como é que a gente tem mulheres que foram apagadas da Sim. nossa história e que são referências. Tem esse atravessamento eurocêntrico também, e né, ocidental, e aí muitas vezes nós não valorizamos os nossos teóricos, né, as nossas teóricas, e a gente fica, né? Exato. É muito interessante. Então, você falou mais cedo, né, no primeiro episódio, que as ditaduras, claro, né, como assim um governo não democrático, atrapalharam os movimentos sociais, né? Mas como que os movimentos sociais também conseguiram atuar na redemocratização, por exemplo, ou na luta, né, do fim da ditadura? Qual a ligação desses movimentos com o fim das ditaduras? A partir do processo de abertura política que se inicia no Brasil em 1974, tá? Um longo processo, né? Que só vai ser concluído em 1985, quando a gente vai ter a primeira eleição, ainda que indireta, de um presidente civil, que vai ser o Tancredo Neves, que, enfim, acabou não assumindo. Mas nesse processo de redemocratização, os movimentos sociais, eles foram fundamentais. O movimento operário, com greves que vão ser organizadas no ABC Paulista, apesar da proibição das greves, o movimento negro, né? O movimento feminista. As mulheres, elas foram, por exemplo, as primeiras a levantarem a bandeira da anistia aos presos políticos. Foi um coletivo de mulheres que criou, em 1970 e poucos, o movimento feminino pela anistia. E, a partir nos anos seguintes, né, sobretudo no ano de 1979, a anistia é um tema que une a sociedade brasileira. O que seria a anistia? Seria o perdão para aqueles acusados de crimes políticos, né? E as mulheres estavam lá na linha de frente defendendo isso. Uhum. Tá? E aí depois o governo Figueiredo, já o último general a governar o Brasil, envia ao Congresso um projeto de lei da anistia que foi aprovado, que não era absolutamente o que o movimento feminista nem os movimentos sociais queriam, porque foi um projeto que acabou beneficiando os agentes do Estado, os torturadores, os presidentes que governaram esse país de forma arbitrária. Mas as mulheres sempre estiveram engajadas na luta contra a ditadura, inclusive em organizações de luta armada, né? Muitas pegando em armas. Uma outra mulher que eu acho que tem uma trajetória linda é a Zuzu Angel, né? A Zuzu Angel era uma estilista de muito sucesso no Brasil, no início dos anos 70. Um dos filhos dela, o Stuart Angel, entrou para uma organização de luta armada, foi preso, torturado e morreu. E quando ela descobre a história do filho, a Zuzu Angel, digamos que ela não vai abrir mão da sua carreira de sucesso, porque ela, inclusive, vai fazer da moda um campo político, de lutar para saber o paradeiro do filho dela. O que aconteceu com o Stuart, eu quero saber. Ela acaba sendo assassinada, né? Ela morreu em 1976 num acidente de carro, na saída do túnel que liga a Gávea a São Conrado, que hoje leva o nome dela, né, túnel Zuzu Angel, mas não foi uma morte acidental. A Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada no Brasil entre 2012 e 2014, conseguiu provar, né, através de depoimentos, de fotografias, que a Zuzu foi assassinada. E ela é uma das muitas mulheres que se destacaram nessa luta. A gente tem a Eunice Paiva, né, do filme, que fez tanto sucesso e tanta alegria nos deu ao trazer o Oscar, o Ainda Estou Aqui, que vai se formar em direito para lutar, para saber o que aconteceu, para responsabilizar, né, aqueles que assassinaram o seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva. A gente tem muitas mulheres participando desse processo, exigindo, a gente, enfim, então elas estiveram sempre atuantes. O que acontece é que essas lutas, mesmo recentemente,
foram apagadas, né, invisibilizadas. Então, se a gente pega livros de história de 20 anos atrás, são poucas as mulheres que aparecem nas páginas, o que dá a imagem equivocada de que foi uma luta de homens. Mas não. Eu ia falar da Clarice Herzog também, cujo marido, Vladimir Herzog, jornalista, foi assassinado em 1975, sob tortura, e a morte do Herzog vira uma chave, porque é como se a sociedade brasileira despertasse para toda a violência que estava acontecendo. E a Clarice vai liderar um movimento para também querer saber o que aconteceu com o Vlado, como ele era chamado. Então, assim, tem sempre mulheres muito fortes atuando. Existe um apagamento muito grande, né, do papel das mulheres, inclusive nos livros didáticos, né, que veio mudando, claro, assim. Sim. A gente percebe uma grande mudança nos livros didáticos, em termos de representatividade de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBT, QIA+, mas é impressionante, realmente. Isso que você falou, Luísa, representatividade. A própria história, ela foi escrita durante muito tempo por homens. É só a partir da história da Escola dos Anais, na França, em meados do século passado, que as mulheres começam a ocupar espaço na academia. Então, você vai ter uma história escrita por mulheres e que aí vai dar representatividade para outras mulheres, né? Então, assim, a academia rompendo com o patriarcado também, sabe? E claro, exatamente. Desculpa interromper, mas me interessa muito as formas de produção de conhecimento, né? E como que cada uma dessas possibilidades, assim, a ciência, né? Ela é uma forma de produção de conhecimento muito poderosa. Então, é um espaço, né, de disputa de poder muito grande. Enquanto ela estava sendo dominada, né, pelos homens, a história, né, como ciência, né, e as outras ciências também, física, enfim, todas as ciências sociais, né, é muito realmente interessante como que cria essas narrativas, né, sobre como e apaga a gente da história, é isso, tipo, vamos mudar, né, não existe uma neutralidade assim, vamos falar daquela parte que nos interessa para a gente perpetuar essas estruturas de poder, sendo a ciência tão poderosa assim, então precisou as mulheres ocuparem, né, tem dentro eu vim da biologia, e tem dentro da biologia várias histórias. Várias mulheres. Assim, tipo, não, e coisas extremamente equivocadas na leitura sobre, por exemplo, tem 2 crânios fósseis de macacos que existiam, sei lá, quanto tempo atrás. Eu estou trazendo, assim, porque eu não me lembro, me ocorreu, né, a referência certinha, mas elas olham, assim, para um crânio maior, tem um padrão de crânio maior e um padrão de crânio menor. O crânio maior é masculino, de e o homem. crânio menor é feminino, enquanto que, tipo, não tinha absolutamente nenhum tipo de embasamento científico. Era machismo. Exatamente, pelo achismo, né? E precisou uma mulher estar lá, até a história, assim, da fecundação é uma história totalmente enviesada, né? Como ela é contada pra gente, eu fui só mudando um pouco de assunto, porque eu gosto muito desse assunto, né? Como que se fala sobre uma atividade muito grande vindo dos espermatozoides, por exemplo, né, nesse lugar de papel ativo, dos papéis de gênero que você falou, né, e o óvulo como aquele lugar passivo que espera ele chegar e ele ser o vitorioso, né, assim, como que na realidade existe todo um apagamento escolhe-se não falar sobre tudo de bioquímica que não é produzido pelo óvulo, lançado para que os espermatozoides consigam chegar lá. Olha. E mais, eles falam ainda que o espermatozoide penetra o óvulo, como se fosse uma questão de força, e não existe absolutamente força nenhuma para que ele consiga penetrar. É uma questão, é uma junção dos dois. Entendi. Bioquimicamente, e existem inclusive umas fímbrias que não sei se o termo técnico é fímbria, mas assim, o óvulo ele puxa o espermatozoide para dentro. A ação está nos dois, né? E como que tudo isso aparenta muito neutro e não isso que você está me contando é uma novidade. Eu entendi exatamente essa história aí do espermatozoide fecundando o óvulo, do protagonismo
E o óbvio que agora você protagonismo. falando faz total sentido. E precisou uma mulher. Do homem. E aí a gente escuta isso, parece que são descobertas recentes, às vezes. Aquilo se estudou e se sabe há muito tempo atrás, mas foi uma escolha de apagar essa parte que não interessa. Então, na história é a mesma coisa, né? Mesma coisa, né? As mulheres que estavam lá, né, lutando pela ditadura, né? As mulheres que são mães, que são esposas, né? Exato. Toda mulher é mãe, né? Então, toda pessoa que morreu na ditadura tinha uma, enfim, talvez... Tinha uma mãe, né? Uma mãe, né? Ela foi, talvez, pai nem sempre, mas mãe sempre. Mas, assim, mãe, né? Então, a gente vê em vários movimentos de outros países também que passaram por ditaduras, as mães lutando e engajadas, né? Mães e esposas. Exatamente. A ditadura argentina, por exemplo, um movimento fundamental para a queda da ditadura foi as Mães da Praça de Maio, quando um grupo de mulheres começou a ir diariamente à frente da sede de governo, da Casa Rosada, para exigir saber o que tinha acontecido com seus filhos e filhas que tinham sido sequestrados pelo governo. E esse movimento existe até hoje, né? São as Avós da Praça de Maio, é um movimento belíssimo. Me lembro de ter estudado ele na escola. Uma coisa... diga, tem algo que, se tiver Não, algo... Então, tem uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho muito importante, que foi uma iniciativa que deu um grande impulso ao movimento feminista no mundo inteiro, que foi o fato de que, em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu o Ano Internacional da Mulher. Então, lembrando que a ONU tem uma história, né, de ligação à questão dos direitos humanos. Em 1948, a ONU publicou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela vai estar engajada em muitas lutas, ainda que seja uma instituição que represente interesses, enfim, de algumas potências específicas, mas ela também participou de movimentos sociais e atuou. E, ao eleger 1975 como Ano Internacional da Mulher, deu uma visibilidade muito grande para a luta das mulheres, né? Porque é uma instituição internacional, sim, que tem dezenas de países participando, né? E aí, nesse mesmo ano, a gente tem aqui no Brasil a fundação do Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira, tá? E então você vai dando uma organização, no contexto da redemocratização, né? O movimento feminista se reorganizando, incluindo outras pautas, principalmente a questão da interseccionalidade, e conquistando mais espaços de luta e de visibilidade. Então, em termos, assim, você acredita que essa segunda onda do movimento feminista, né, em termos de avanços de direitos, esses espaços que as mulheres conquistaram dentro dessas organizações seriam alguns desses... Muitos dessas pautas serão conquistas da Constituição de 1988. Ah, sim. Então, assim, digamos que vão desaguar na Constituição de 1988. Entendi. Então, na realidade, é um caminho, né? Um caminho para que elas avançassem em termos de direito. Então, a Constituição de 88, a gente pode dizer que ela tem grandes avanços, né, do movimento feminista. É interessante, assim, eram 559 constituintes, apenas 26 mulheres, de partidos diversos, mas que formaram uma bancada feminina na Assembleia Constituinte, que era pejorativamente chamada pelos homens de lobby do batom, numa tentativa de desqualificar o movimento. Mas as mulheres acabaram aderindo a essa nomenclatura, né, se orgulhando desse lobby do batom. Gente, elas lutavam por coisas, assim, muito essenciais. Não tinha banheiro, se não me engano, era no Senado Federal que não tinha banheiro para as mulheres. Então, elas tinham que caminhar até o outro lado para poder usar o banheiro feminino. Então, assim, lutas que parecem ridículas, como você ter acesso ao banheiro, mas é uma necessidade, como as grandes questões. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né, que é considerado um grande marco dos direitos sociais da Constituição de 88, foi uma proposta da Casta das Mulheres, um documento assinado pelas mulheres brasileiras em 1985, e que vai ser incorporado na Constituição de 1988, assim como a licença maternidade,
a proibição de qualquer forma de discriminação, seja por raça, gênero ou religião. Então, a Constituição de 88 assegura igualdade salarial. A gente sabe que na prática isso não acontece, mas é uma conquista importante, né? O acesso a métodos contraceptivos, né? Que o sistema público de saúde tem que garantir às mulheres esse acesso. Então, a gente tem, de fato, avanços muito importantes. Agora, tem temas que seguem sendo tabu na sociedade brasileira, né? O direito à mulher sobre o próprio corpo, né? Falando aí especificamente do direito ao aborto, Sim. que é uma questão... se é uma questão religiosa, é uma questão de foro íntimo, né? Então, assim, é uma decisão... Ninguém pode definir qual é a sua religião, qual é a sua conduta em relação às questões morais, mas é, sobretudo, uma questão de saúde pública, né? E esse tema não foi levado adiante, né, pela Constituição de 88, e hoje é um tema que continua sendo muito delicado. E que, por sinal, é um tema que também é atravessado por questões de raça e de gênero, Exatamente. Né? Porque as mulheres que mais sofrem são as mulheres pretas, pobres, né? Então, Exato. assim, que não vão ter a condição de realmente realizar um aborto em boas condições. Um aborto seguro, né? Um aborto seguro. Mesmo nos casos previstos na lei, porque a lei brasileira prevê o direito ao aborto em casos de feto anencéfalo, de estupro e de risco de vida para a mãe. Só que, como nem todas as cidades oferecem, né, redes de apoio, né, hospitais, maternidades capazes de realizar esse procedimento de forma segura, isso acaba sendo um impedimento para a maioria das mulheres que são vítimas, sobretudo de estupro, né? Existem esse e muitos outros impedimentos. O impedimento que muitas vezes começa com comprovar que foi um estupro, né? Quando a mulher ela chega, enfim, com essa declaração de assédio e, enfim, mas você provocou, sei lá, bebeu, ou você demonstrou algum interesse, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, desde o começo vai tendo essa questão de... É realmente difícil e é um tema muito atual, né? Assim, é uma coisa que as mulheres lutam, mas estão atravessadas por... É uma questão do machismo, né? Que esbarra em questões religiosas também, que mistura com política, bem complexo. Exato. Eu fico achando o seguinte, que com os avanços do movimento feminista nesses mais de 100 anos, né, as mulheres foram ocupando espaços. E aí os homens ficam tentando fazer o quê? Manter o controle sobre o corpo da mulher. Né? E essa violência contra o corpo da mulher é a forma de controle que se mantém. Porque no espaço político, elas conquistaram o espaço do trabalho, conquistaram, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existe, mas são conquistas. Sim. Mas a gente não conquistou o direito sobre o nosso próprio corpo. Porque isso não nos a gente não tem o direito de decidir se a gente quer... Exatamente, a gente pode ter, né, um avanço sobre o uso da pílula anticoncepcional, isso é realmente um avanço grande, né, mas ao mesmo tempo, nossos corpos ainda são muitíssimo controlados, assim, Exatamente. de várias formas, sendo pelos padrões de beleza impostos, né, sendo... sobre as roupas que a gente pode ou não pode usar. Isso, e aí você no final das contas fica, né, a gente sabe que não é pretexto para fazer nada, né, assim, as roupas que a gente pode ou não pode usar, mas a gente fica achando que, nossa, talvez seja mais seguro, né, quantas vezes eu já não fico no lugar, talvez seja mais seguro, não mexam comigo, então é muito complicado, assim, é o nosso corpo, né, como que eu vou ser julgada, como que vai ser o meu trabalho, e é o corpo que está muito associado ao papel da mulher, assim, né, quando as mulheres começaram a entender, indo mais para essa parte da sexualidade, né, mas assim, do servir, né, tipo, servir sexualmente, depois servir, tipo, gerando um filho, né, servir no prazer e servir como mãe, né? Cuidado, né? E tá tudo dentro do nosso corpo de mulher, né? Que temos útero e tudo mais, assim,
sem pensarmos na realidade que gênero é uma questão mais... Porque esse é um atravessamento específico do gênero, mas que fala especificamente de corpos com útero, né? Mas não só corpo com útero, pode ser uma mulher, assim, entendemos a questão de gênero e vice-versa, né? Mas é uma pauta, né, das mulheres com corpos femininos, assim. Então, Gisela, muito obrigada por comparecer hoje aqui no nosso episódio. Mais uma vez, foi muito bom ver todas as contribuições que você teve para a gente entender um pouco sobre a segunda onda do movimento feminista. E não vejo a hora da gente se encontrar de novo para debater o próximo episódio, terceira onda. Obrigada, Luísa. O prazer foi meu. Adoro conversar com você. Ótimo papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.